Com a estreia de Godzilla e Kong nos cinemas, deu aquela vontade de assistir algum filme legal, de macaco, né? Especialmente se fosse um do suspense. Ainda mais você está no nosso querido Sexta-feira Sinistra aqui justamente para falar sobre isso, né? E o que ocorre? Eu acabei descobrindo um filme do tema de 1986, que é simplesmente o ano que eu nasci. O que é uma coisa bem bacana, porque lá nos anos 30, quando foi o primeiro filme do King Kong, a gente teve a primeira mania de fazer filmes justamente de suspense envolvendo macacos, né? Inclusive porque era barato você achar ou alugar uma roupa de gorila para você pegar e fantasiar alguém por aí para fazer o macaco do filme. E uma coisa legal do Link e do outros filmes dos anos 80 que envolvem essa temática é que aqui nós temos animais treinados, o que dá um toque totalmente diferente do que esses filmes mais antigos lá dos anos 30 e 40. Então, vamos aqui comigo, o Luiz, do Monstros e Aventuras, do nosso Sexta-feira Sinistra, falar sobre Link, o Animal Assassino, que saiu aqui pela Versátil no box Obras-Primas do Terror Animais em Fúria dos anos 80. Pois é, teve tanto filme de animal dos anos 80, de envolvendo terror e suspense, que deu para fazer um box só disso, e tenho certeza que dá para, considerando que nem todos, muitos não estão aí, inclusive porque tem sempre um limite e para não ficar muito caro, né? Imagina a quantidade de tema. Realmente, os anos 80, a parte de ficção científica, a parte do cinema fantástico, ele estourou enormemente, né, galera? E qual é o tema do filme? Em Link, o nome é justamente o do animal tema, não tem nada a ver com um personagem lá do Games do Zelda. Inclusive, curiosidade, em 86 saiu também o primeiro Zelda nos Estados Unidos, se não me engano, né? E o que ocorre? Aqui nós temos uma universitária que vai tentar ganhar uns pontos de estágio trabalhando com um professor que é um cientista que trabalha com primatas. Porém, ela acaba pegando e sendo vítima, melhor, tendo que correr para sobreviver justamente a um dos animais que é vítima dos experimentos cruéis que envolve esse professor. E o que ocorre? Aqui já temos umas questões interessantes, que é a questão de como ele trabalha essa questão de ética animal. Porque é o seguinte, fica bem claro no filme que tem coisas que era conhecimento científico da época que foi colocado no filme e coisa que é muito mito popular. Então, uma das ideias do filme, por exemplo, lembrando que a primeira parte desse vídeo é sem spoilers, a segunda metade é com spoilers, eu vou avisar quando tiver essa transição, mas aqui, nessa primeira parte, pra gente dar uma apresentada legal dos conceitos do filme, é colocado, por exemplo, que os chimpanzés têm 8 vezes a força de um ser humano, né? E o que acontece? Atualmente a gente sabe que isso não é verdade, né? Na verdade, imagine uma pessoa que tivesse, tipo, uns 90 quilos, a uma força equivalente a 1,5 vezes, sabe? Tipo, capaz de erguer, por exemplo, uns 200 quilos até, por exemplo, sabe? Então, os bichos são bem fortes, inclusive porque o tipo de músculo deles é similar ao humano, só que são em proporções diferentes. Então, eles são mais fortes que os humanos, só que são menos resistentes para coisas prolongadas, que envolve força por uso prolongado, né? Então, por causa disso tem essa diferença, né? Mas não chega a ser aquela coisa insana que aparece no filme, mas é divertido ao pensarmos que temos justamente uma criatura com uma força descomunal, capaz de até de erguer um carro colocado no filme, né? Que está justamente perseguindo a protagonista. E é interessante como ele mistura algumas temáticas, né? Porque temos tanto a figura clássica do slasher, que se estruturou no final dos anos 70 e percorreu os anos 80, né? Com o Jason, Sexta-feira 13, o Halloween, etc, né? E o que acontece é que ao mesmo tempo, nós temos a mistura com uma coisa mais clássica do terror, já que temos justamente uma mansão isolada, com um cientista fazendo seus experimentos lá dentro. Aí tá uma mocinha sozinha tentando pegar e descobrir o que tá acontecendo, achando inclusive até umas zonas secretas dentro da mansão, sabe? Então, a gente tem esses dois aspectos de filme meio que misturados para estruturar aqui, né? É quase como se o vilão, como se o slasher fosse o macaco, né? E ao mesmo tempo ele não é um slasher, né? Já que apesar de a gente ter as várias mortes que acontecem ao longo do filme, né? Inclusive, tanto por causa da força laçadora, quanto pela inteligência, como ele consegue se esconder nas casas, já que é um chimpanzé, então ele é meio pequenininho, né? Mas também uma coisa importante, ele
originalmente ele foi pego justamente para fazer experimentos sobre inteligência, sobre os limites das inteligências entre os animal, né? Qual o ponto onde o limite onde tem um ponto que o animal não consegue passar e vira a diferença entre o primata tradicional e o ser humano, né? Então ele força ao máximo o coitado em experimentos de comportamentais que você vê que são meio cruéis. Inclusive a própria garota fala isso, né? Pra ele pegar e ficar cada vez mais inteligente. E o resultado é que quando ele surta de vez, já que o cérebro derrete depois dessa, depois de tanta crueldade, ele pega e usa isso justamente para eliminar os desafetos dele, né? Só que antes disso, ele pegou justamente um macaco de circo, que era justamente para pegar um animal que fosse bem inteligente. Então uma coisa interessante é que existe um certo toque meio circense para os ataques dele, né? Tanto que toda vez que ele pega e realiza um ataque, ele tem uma marca registrada que de fundo começa a tocar uma música, uma música meio alegre, como se fosse uma apresentação de um espetáculo, sabe? E a outra coisa interessante é como ele gosta de mexer com fogo também, né? Então a gente acaba tendo uma coisa que acaba sendo marcas registradas justamente do Link, o macaquinho. E como eu falei, né? Ele não é cruel. O coitado é um bichinho que surtou depois de tantos experimentos, de tanta maldade que fizeram em cima dele, né? Então, correr para sobreviver. Inclusive, ele não é o único animalzinho lá dentro, né, que também pegam e acabam correndo perigo justamente por causa do Link. Sendo que uma coisa importante é o seguinte, o filme ele acaba sendo uma discussão só um pouco sobre a questão de ética com o experimento animal e de como tratar os bichinhos, sabe? Então, inclusive, mesmo hoje em dia, a gente vê a questão da importância de você adestrar os bichinhos ou temos médicos comportamentalistas muito legais da gente pegar e trabalhar com os bichinhos, com os nossos animais em casa atualmente, né? Ao mesmo tempo que temos regras rígidas de que você não pode ter certos animais em casa porque são animais selvagens com o próprio ambiente deles, né? A questão, existe a zoocoses, que é uma doença específica de animais de zoológico, que eles começam a enlouquecer quando pegam e tem um ambiente muito ruim ao redor deles, né? Então existe toda uma legislação importante de como zoológicos devem ser justamente para tratar bem os animais, para eles não desenvolverem problemas de saúde mental atualmente, sabe? Então, todas essas questões são muito importantes e ajuda a dar uma não que seja uma aula sobre isso, mas ajuda a dar aqueles toquezinhos no cérebro, ao mesmo tempo que é um ótimo entretenimento de você pegando e vendo, nossa, como será que ele vai atacar agora? Como será que a garota e as outras pessoas lá dentro vão fugir? Quem vai sobreviver? Quem não vai sobreviver? Deixando tudo isso muito interessante. Sendo que uma coisa importante, gente, esse filme não é baseado em nenhum caso real específico. A gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que é o seguinte, nos anos 80 teve uma onda de filmes de terror que pegou e colocou baseado em fatos reais. E a maioria deles não era baseado em porcaria nenhuma, sendo que os raros que eram, normalmente, era tipo, eu vi uma notícia de jornal, achei bacana e tive a ideia do filme. Por exemplo, o A Hora do Pesadelo, que você vai ver aí, o negócio real que inspirou a Hora do Pesadelo. Realmente inspirou. Teve notícia estranha que pegou o criador, o Scream, viu no jornal e ajudou a dar uma ideia ou outra para pegar e fazer algumas coisas do filme. Ponto. Inclusive, mesmo quando uma obra é biográfica, quando é um filme, o negócio não é o objetivo dele pegar e transmitir uma coisa real, é criar uma obra artística interessante baseado naquilo, né? Então, gente, 90% das obras que vocês veem que é colocado baseado em fato real, que é filme de terror, esquece, aquilo é bobeira. E os filmes. E aqui no caso, ele não faz isso, graças a Deus, né? E talvez uma das coisas muito interessantes seja que o animal, ele é bem cuidado ao longo do filme, mas que é um animal extremamente bem treinado, que é utilizado para pegar e fazer as coisas, né? Já que anos atrás, a gente pegava e tinha muito aquela coisa da pessoa se vestir do macaco. Tanto que nos anos 70, a gente teve toda a onda do Planeta dos Macacos, que, sinceramente, eu prefiro muito mais aqueles filmes dos anos 70 do que os filmes atuais. Cada um fica com seu favorito e continua assistindo a franquia, claro. E o que acontece? Nós tivemos até no finalzinho dos anos 70, 80, filme novo do King Kong, né? Que era
primeiro um remake e depois chegou até ter uma continuação com King Kong tendo um coração biônico e arranjando uma namorada macaca do tamanho dele, né? Inclusive tá disponível no HBO Max, né? Atualmente só Max, essas versões antigas, né? Os filmes do King Kong, né? Tanto a versão dos anos 30, eu acho que tá lá também, que foi a primeirona, né? Que originou essa onda de filmes de macaco, quanto isso. Lembrando que mesmo na literatura, um século antes de começar o universo, os filmes, né, lá no começo do século XIX, a gente já teve o Assassino da Rua Morgue, que era um filme, que era justamente um conto de macaco assassino que ficou muito famoso, né, e que ajudou também a pegar novas histórias envolvendo eles, né. Então, falado tudo isso, vamos entrar na zona de spoilers. Aqui nós temos um professor universitário especializado justamente na questão de primatologia, inteligência de animais e a questão e justamente os comparativos justamente com a, com a inteligência humana, né? E nós temos ele apresentando o INPE, que é um macaquinho super treinado que ele gosta de levar para as aulas, né? E tem uma universitária que quer conseguir alguns pontos, né? E acontece que ele é extremamente resistente de querer uma assistente. Tanto que quando ele aceita, é mais para ter uma empregada doméstica em casa, coitada, no local onde ele faz os experimentos, do que para pegar e conseguir justamente, realmente uma estagiária, alguém para pegar e ensinar sobre aquilo, sabe? E o que acontece? Só que o local de pesquisa dele é uma mansão no meio do nada, onde ele tem dois outros macaquinhos, uma macaquinha chamada Voodoo e o outro macaquinho chamado Link. Dá pra ver como ele nem gosta muito dos macacos e como é preconceituoso esse cientista, né? E o que acontece é que justamente ele só leva o Link para a sala de aula, o Imp para a sala de aula, porque dos três é aquele que realmente tem melhor comportamento humano, né? E mesmo assim o Imp tem uma mania de caçar gatinhos que é bem macabra, diga-se de passagem, já mostrando que os macacos já estão com uma mente meio perturbada no cientista. E à medida que ela vai convivendo lá e entendendo os macaquinhos, ela vai achando estranho, né? Por exemplo, o Link, ele só veste roupas humanas, né, o tempo todo, né? E você não pode nem tocar, porque senão ele vai te atacar, né? Mostrando que o macaco já é meio perturbado. Até que, de repente, após ela ver vários experimentos, né, para forçar, meio para treinar a inteligência deles e achar que é meio cruel e bárbaro da forma como ele faz, de repente o cientista desaparece e coisas estranhas começam a acontecer lá dentro, o macaco começa a observar ela de meio estranha, começa a brigar com outros macaquinhos que tem lá, com o macaquinho dele, a coitadinha da Voodoo morre misteriosamente, ele faz uns acidentes, quase bota fogo na casa, o Link, né, e até finalmente ela aparecer uma pessoa na casa, que seria inclusive para sacrificar o Link, que o doutor tinha chamado, né. Aí então nós vemos justamente a questão de que provavelmente o Link já estava meio surtado e quando percebeu que ia ser morto, surtou de vez, está matando todo mundo, achando que todo mundo pode eliminar ele, né? E nessa cena, inclusive, que a gente vê ele erguendo o carro da pessoa que pegou, do cara que ia sacrificar ele, como ele engana as pessoas e coloca meios para fingir que a pessoa ainda está viva naquele meio, né? Tipo, tocando um rádio, por exemplo, né? Para poder pegar e continuar cometendo suas coisas sem ser percebido pelos outros, sabe? Então, e aí começa finalmente a perseguição do Link atrás da menina e ela desesperada, né? Inclusive tendo o Imp como uma espécie de parceiro de dupla que conhece a casa para poder pegar e ficar fugindo o tempo todo, né? Só que temos um problema, a casa é isolada no meio do nada e nós temos justamente o sistema de segurança dos vizinhos. Então, simplesmente ela não pode simplesmente sair correndo e fugir porque não tem como ela sair de lá. Tanto que o namorado dela, que foi quem pegou, que era um dos alunos do professor, que é apresentado logo no início da história, fica muito estranho, já que não faz muito tempo que não consegue se comunicar com ela. Inclusive, dá a impressão de que as cartas que ela enviou e que o rapaz enviou para ela. Lembrando que é uma época onde pouca gente tinha telefone, mesmo o acaso só tinha um telefone que só o cientista sabia, né?
Então, provavelmente o cientista pegou justamente pra ficar ela isolada no meio do nada. Você nem sabe se de repente o cara era tão surtado que tinha segundas intenções com a garota, né? Então ele vai lá descobrir o que tava acontecendo, né? Então, já que do tipo, já as cartas não respondia e de repente ela tenta ligar pra ele, só que o macaco cortou a ligação, arrancando a fiação, né? Então, ele vai lá com os parça pra tentar pegar, ajudar a menina, e temos uma mega cena de perseguição lá dentro, né? Pra tentar pegar e conseguir fugir do macaco, né? E a questão não é simplesmente pegar e conseguir o carro. A questão é, o macaco conhece cada canto da casa de forma detalhada, é extremamente inteligente, capaz de fazer uma série de gambiarras lá dentro. Então é necessário, então ela começa a pegar e perceber que é necessário inteligência ao invés de qualquer força bruta. Afinal, ele tem uma força brutal e existe pouquíssima arma dentro da casa, né? Afinal, coitado, mora isolado, só tem uma carabina para poder pegar e se fosse atacado com algum bicho externo na prática, sabe? Então, ela pega e ela elabora um meio de que. Lembra que eu falei no início que ele gostava muito de manipular fogo e quase bota fogo na casa algumas vezes, né? Então, ela engana ele para ela pegar e acionar o sistema de gás em toda a potência enquanto ela fica protegida, para ele pegar, manipular o fogo e se explodir junto com a casa inteira. Inclusive numa das cenas mais épicas e mais bem feitas do filme, né? Que é justamente o final da casa, toda em chamas, ele no topo do telhado. Sabe? Inclusive, o outro macaquinho ele acaba fugindo de medo no processo, né? Então, quando a menina e o rapaz finalmente conseguem pegar e fugir no carro, de repente aparece o outro macaquinho que ajudou ela, que é o Imp, né? E ele todo apavorado, nossa, será que é outro macaco assassino, tudo mais, né? E ela falou, não, não, esse é bonzinho, né? Só que, gente, vocês lembram que eu falei? Que ele tinha uma mania de caçar e matar gatos, que pra ele era uma coisa normal pro cientista? Já mostrando como ele tinha, assim, mostrou uma perturbação mental dessas e o cientista tava de boa, mostrando como realmente a mente dele tava ficando meio perturbada. O que ocorre é que no final, quando é mostrado isso, logo do lado é mostrado da cerca de onde saiu o Imp para pegar e ficar junto com eles, o macaquinho do bem, você vê uma série de gado morto, mostrando que o bichinho pegou e já tá matando coisas muito maiores em grande quantidade, sabe? Então, se o coitado não for levado para um cuidado, para um, não vou dizer nem exatamente simplesmente zoológico, ele precisa de um cuidado para ver como é que ele tá, o comportamento dele para ser reintroduzido pouco a pouco, sabe? Ele vai pegar e seguir o mesmo caminho dele, né? E a gente pode até pensar se não fosse a mulher lá dentro, né? A garota lá dentro, até onde, na verdade, o macaco não apenas. O Link não teria apenas matado todo. Se o Link teria realmente matado todo mundo, ou se o outro macaquinho teria escapado e surtado igualmente, e a gente teria dois macacos loucos matando um monte de gente por aí, sabe? O que é bem, o que gera umas reflexões interessantes, justamente como a forma como a gente comporta animal, a ética com qual a gente conduz experimento animal, são reflexões interessantes num filme feito realmente pra gente pegar e entrar naquele clima de perseguição, de sobrevivência, quando será que ele vai atacar, quando, como vai atacar, etc. Aquele filme onde a gente já sabe exatamente quem é o vilão da história e ao mesmo tempo a gente vai aquele processo de como ele se tornou um vilão? Por que isso aconteceu? E como sobreviver agora que você está dentro de um local que é quase como um labirinto fechado, né? Para poder pegar e sobreviver a ele, sabe? Por isso que esse filme eu acho que ele é extremamente interessante, divertido, né? E eu sempre coloco essa coisa, a questão animal na frente, né? Pra gente pegar e não confundir ficção com realidade, né? Que tem gente que a gente faz essas coisas, né? Como, por exemplo, aparece alguma notícia relacionada com algum animalzinho, alguma doença na internet, aí então o doido vai lá e começa a matar bichinho associado, né? Quando não tem nada a ver. Lembra aqui quando teve um surto aqui de uma doença aqui em São Paulo, onde o pessoal começou a eliminar macaquinho, eliminar macaquinho que não tinha nada a ver com a história. É um bando de criminosos que estava tentando simplesmente aparecer como se fosse um pseudo-herói da vida, sabe? Então, né, por isso é importante fazer essas duas distinções, né? E eu quero saber que outros filmes de interessantes de macaco
você pega e já assistiu. Vocês sabiam, por exemplo, que o King Kong original chegou a ter uma continuação chamada O Filho de King Kong e uma outra continuação chamada, que veio aqui no Brasil como acho que o Mundo Proibido, se não me engano, que é o Mighty Joy, Poderoso Joy, no qual eles tentaram pegar, ao invés de fazer a história tradicional do King Kong, tentaram fazer uma coisa mais menos sombria e mais alegre, que acabou virando depois aquele remake Poderoso Joey, que a gente acabou vendo nos anos 90 na Globo, né? Onde tinha um macaco enorme bagunçando um monte de coisa em Nova York, sabe? Um macaco de uns 3, 4 metros de altura. Gostaria que eu falasse mais de filmes antigos? Então, gente, coloquem nos comentários, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!